A paz, igreja, a paz, povo de Deus. Eu aqui nessa tarde de quarta-feira, dia 16 de agosto, aqui no Monte São Roque, em um propósito pela minha causa e pela sua causa, e pela a situação que você está passando. Deus, aqui como vocês estão vendo, ó, tô no Monte São Roque. Daniel se colocou durante 21 dias a não se contaminar com o rei daquela Babilônia, aonde Daniel e os seus amigos habitavam. E naquele poder se encontraria o rei Dário, né? Que estava no poder de Nabucodonosor. Então, Daniel decidiu a não se contaminar por ver tantas coisas que fizeram aquele povo que irava aos olhos de Deus, ao coração de Deus. E não temiam a Deus. E ele se colocou 21 dias em oração, em jejum, de comer legumes e tomar somente água. E eu aqui estou cumprindo o meu propósito, entregando o meu propósito pela nossa causa, durante 21 dias. E ele se sentiu fraco naquela situação. Mas Deus enviou o anjo dele para que fortalecesse o servo dele. Daniel esteve em uma cova dos leões. Estava no poder dos inimigos. Para nós, nas mãos dos inimigos, como se fosse um nada. Mas Daniel, como coisa divina, como divindade de Deus, ele tinha um espírito diferente, um espírito excelente. E Deus colocou aos olhos daquelas autoridades que Daniel não era qualquer um. Daniel, ele tinha um espírito de Deus, um espírito excelente. Aqueles sátrapas, governos, prefeitos, aquelas autoridades que hoje, essa causa, aquele advogado, aquela sentença, procuram te acusar. O desemprego que te humilha. Você que está passando necessidade. Até mesmo você que está me assistindo. As dívidas. O filho perdido, afundado, ameaçado nas drogas. Pelos homens, pelo seu redor. Você não sabe como chegará o seu filho na sua casa. Uma hora ou outra, às vezes até mesmo pensando que o teu filho não chegará vivo. A sua filha, você que clama pela sua saúde, o seu esposo pela sua libertação, pelo seu casamento, pela esta causa que você clama. Se isto é o seu inimigo, se isto é a sua causa, Daniel se colocou diante de Deus durante 21 dias em jejum, em oração, perante a janela aberta do seu quarto. 3 vezes ao dia ele orava, pedia justiça a Deus, pedia a Deus perdão pelos pecados do povo, orava pelo povo, clamava a misericórdia de Deus e dava graças ao Senhor. E Daniel ali crendo no Senhor. E aquela sentença, qualquer um daquele reinado que estivesse ao lado daquele rei, aqueles sátrapas, governos, prefeitos,
uma sentença, qualquer homem ou nação que se dobrasse perante um Deus a não ser aos deuses deles, daquele rei, seria a sentença de morte. Mas Daniel confiou, ele creu. Porque Daniel, ele entrou numa cova dos leões. E aqueles leões não o puderam devorar. Porque aquele próprio rei provara o Deus de Daniel. Mas Daniel era homem fiel diante do seu Deus, né? E ele se colocou a orar. E aquele rei vira o que Deus tenha feito na vida de Daniel. Livrou a ele daquela sentença. E aquele rei se rendeu diante do Deus de Daniel e determinou, ou quer dizer, virou a situação, que era causa perdida, que era sentença de morte, que era causa que não tinha mais jeito, que já estava sentenciado, porque aqueles acusadores, os inimigos, os incrédulos, os perseguidores, que não temiam a Deus, foram denunciar Daniel perante o rei. Mas Daniel confiou em Deus. E ele buscou ao Senhor Jesus, e aquele rei se rendeu perante o Deus de Daniel e determinou que todas as nações, todos os povos se rendessem e dobrassem perante o Deus de Daniel. Pois a sua causa hoje, como Deus enviou o arcanjo Miguel a dar vitória a Daniel, e o fortaleceu e disse: não temas, porque sou contigo. Ser forte, homem muito amado. E Deus disse que você é joia rara dele, que você é muito amado por ele, porque desde o primeiro dia do seu clamor, do seu choro, da sua oração, do seu pedido diante desse Deus, Deus já tem te ouvido. E hoje Deus envia a resposta na sua casa, nessa situação, nessa acusação, nessa sentença. As portas vão se abrir. Deus vai dar vitória a você. Deus vai dar a entender a você que essa situação é Ele que está no controle. E Deus vai mudar para aquilo que estava perdido, se render diante do seu Deus, e Deus dará vitória a você. Amém? Eu creio que Deus já está entregando-nos a resposta, e o anjo está te visitando, está tocando nesta situação, e nós cantará o hino da vitória. Amém? Porque em Cristo somos mais do que vencedores. E a Daniel, ele se tornou presidente daquele reinado, daquela nação. E você não é qualquer um, porque o que estava em cauda será a cabeça por todas, tá bom? Eu creio que Deus está te dando vitória sobre essa proposta que você recebeu, sobre essa situação que você espera em Deus. Hoje Ele enviará o anjo Miguel a te dar vitória diante de ti. Amém? Vamos orar? Deus, eu oro, Pai, juntamente com o povo do Senhor que esteja nos assistindo e que ainda possa nos assistir, Pai. E também peço por todos, Deus, estes que o Senhor tem colocado em nossos caminhos, para que nós intercedemos por eles junto ao Senhor, Deus. Senhor, o Senhor fez justiça à vida de Daniel e todos os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego.
Deus, assim como o Senhor visita no Senhor Jesus neste monte com o teu anjo, a este servo, a esta serva, a este filho, a esta filha, a esse esposo, a essa esposa, a esse Senhor Jesus advogado, a esse juiz, a esse Deus médico, a este que esteja, Pai, neste momento, esperando essa resposta, esta oração, essa direção. Que o Senhor também visite a ele, dando direção nessa situação. Dando respostas, Deus, dando vitória. E eu creio que o teu nome já é glorificado, Deus, neste momento. Pois assim determinamos, assim buscamos a misericórdia do Senhor e damos graças ao Senhor. Graças te damos, Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Povo de Deus, receba a tua vitória, receba a visitação e o toque das mãos de Deus, como Daniel recebeu o toque das mãos de Deus. E Deus o fortaleceu, o deu a direção, deu visão, deu entendimento e abriu as portas e deu vitória. Todos saberão que na sua vida tem um Deus que vive e um Deus que pode todas as coisas. Amém? Tome posse da sua vitória, das suas respostas. Deus abençoe. A paz.